Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Lisboa da Jumper e vou estar dando um tutorial aí sobre o grupo número no Excel. Bom, a gente vai novamente entrar no Excel Mobile primeiramente e depois a gente vai pro Excel da área de trabalho. Bem, olha lá. A gente vai, né? Só organizar aqui primeiramente. Então, vamos fazer uma aula sobre o grupo número, né? Aqui na versão mobile, é um pouquinho escondido, mas a gente consegue achar as funções que a gente precisa para todas as coisas aí do dia a dia. Então, ok, vamos lá. Um pouquinho mais organizado, né? Pra gente trabalhar. Bom, a gente pode colocar, né, valores quaisquer. Vou preencher, né, toda essa planilha aqui com números aleatórios para a gente conseguir visualizar cada tipo, né, de transformação. Bom, vou deixar isso daqui para um outro motivo. Bem, a guia, o grupo números, aqui no mobile, ele se resume aqui é onde que está esse reloginho, né, com 1, 2, 3, e aí ele te dá todas essas funções, né? Primeiramente, né, todo número, quando você digita, ele está no formato geral. Aí você pode escolher, né, opções de número. Você pode colocar, por exemplo, número negativo, enfim. Aqui só nessa opção aqui são várias opções aí de como a gente consegue estar transformando o seu valor. Tem como definir em moeda, né, aí você pode escolher o símbolo, né, aqui temos 3, né, o euro, Estados Unidos, o euro e o dólar, né, Estados Unidos. E a gente consegue definir aqui, né, como o valor do euro, então 25 euros aqui, né, e a gente consegue colocar contábil, né. Então tem diferença entre deixar da forma contábil e deixar como moeda. Mas a diferença ela compete, né, para quem trabalha na contabilidade, né, não é um fator que eles toma relevância quando a gente está estudando contabilidade, não necessariamente apenas o Excel, então, né, não vai ser assunto de análise aqui. A gente consegue colocar valores em porcentagens, né? Então, vamos colocar esse 7 aqui, né? Então, 7, né, quando a gente coloca ele em porcentagem, ele dá 700%, né? Por quê? Porque o 100%, né, o equivalente numérico de 100% é 1. Então, quando a gente transforma o 7 em porcentagem, a gente tem 7%, né? Se a gente quisesse colocar, por exemplo, um valor menor de porcentagem, a gente poderia colocar aqui 0,5 e ia retornar para a gente, perdão. Vamos voltar isso daqui para o valor geral, né? Então, a gente coloca aqui 0,5, e aí depois a gente transforma isso daqui em porcentagem. Aí sim, a gente vai obter, né, uma porcentagem daquelas que a gente costuma ver no dia a dia. Agora, se a gente quiser, né, já souber com que a gente vai trabalhar, a gente coloca taxas, né, sei lá, valores assim, e aí depois a gente pode vir, perdão, né, coloquei errado, enfim. Aqui, né, a gente pode já definir essas células aqui como porcentagens, e aí sim a gente preencher com valores, né, e aí eles já vão ficar, né, corretamente, né, do jeito que a gente costuma ver eles, e do jeito que a gente realmente espera que eles fiquem, né, por quê? A coluna ela já estava definida para que os valores inseridos nela fossem porcentagens. Então a gente pode colocar o valor redondo, né, o valor da porcentagem em si, e não, né, a conta feita, né, não o valor numérico da porcentagem. A gente pode colocar infração, científico, né, enfim, são várias opções, né, e quando a gente fraciona, né, é um uso muito específico, né. A gente pode deixar, às vezes, assim, dependendo o que a gente quer demonstrar. E aí a gente tem, né, valores de datas. A gente costuma digitar, né, as datas, né? Então, se a gente digita, a gente deixa assim, ela fica ok, né? Fica a data que a gente quer. Entretanto, se a gente chega aqui, né, e previamente define isso daqui como data, e a gente tem opções, né, de data,
pode deixar a data de várias formas diferentes, né? Então a gente pode definir, e aí quando a gente digitar, por exemplo, isso, já vai aparecer, ao invés do 05, vai aparecer o maio, né? A abreviação de maio, pelo menos, vai aparecer aqui pra gente. Então, são detalhes, né, que a gente precisa saber, novamente, igual eu falei na aula anterior, por quesito de praticidade e de como a gente vai deixar arrumada, né, de quão bonita vai ficar a nossa planilha no Excel. Então a gente precisa ter conhecimento disso, a gente não está se batendo aí, ok? Né? E fica aí a dica, né, de se você quiser conhecer mais, é você fuçar, né? Você clica aqui nessa setinha, você vê o que tem aqui, você vê nisso daqui, né? Aqui em mais símbolos, né? Acho que deve ter as moedas de diversos outros lugares. Veja, por exemplo, aqui tem até o Bitcoin. Então, para a gente ter um conhecimento amplo disso, a gente precisa realmente pesquisar sobre. Algo para finalizar é sobre as vírgulas, né? Que é essa primeira opção que a gente tem aqui em cima. Então, é uma opção para puxar e aumentar o número de casas decimais, ou então de diminuir, né? Se a gente está achando que tem casa decimal demais, né? A gente pode puxar. Veja bem que o valor ali é 65,5. Quando eu puxo, né? Quando eu reduzo para nenhuma casa decimal, ele arredonda o valor. Então, né? A gente tem que tomar o cuidado de não fazer algo que vá prejudicar, né? Principalmente no trabalho, às vezes fazendo um trabalho da faculdade, a gente está utilizando essa ferramenta e arredondar alguma coisa e depois a gente fazer uma conta errada. Veja que apesar daqui estar o valor arredondado, quando eu olho aqui na barra de fórmula eu consigo ver o valor inteiro. Para finalizar, né, aqui no Excel na área de trabalho, na versão 2010, você já tem, né, algumas pré-definições aqui prontos, né? Tá tudo certinho aqui, você já consegue ver, né, que é o valor contábil. Você clica na setinha e já aparece as possibilidades. Aqui já tem a fração, né? Aqui já tem o separador de milhares e aqui das vírgulas. Aqui você abre a caixa de opções. A diferença é, por exemplo, se eu quero colocar a data, né? Ao invés de eu já ter a setinha aqui, né, para eu clicar e abrir opções de data, tem que vir aqui em mais formatos de números. E aqui na opção, né, de formatar células, números, aí eu escolho como, né? Então, por exemplo, posso vir aqui em data e aí eu escolho o tipo de data que eu quero colocar, né? Então, aqui também, ó, você escolhe fração, qual tipo, né? Moeda, número, contábil, enfim. Aí é na opção, né, de formatar células, e é interessante a gente saber acessar esse valor essa caixa de formatar células, porque a gente consegue fazer isso dando um clique com o botão direito em cima da célula e vindo aqui em formatar células aqui nessa caixinha de opção que aparece quando a gente clica em cima da célula com o botão direito. A gente consegue fazer isso em uma célula específica, né? Às vezes a gente quer definir um valor porque a gente quer colocar, por exemplo, essa coluna aqui, toda a coluna G como datas, e a gente vem aqui, clica, né, na coluna toda e define como uma data abreviada, por exemplo. E aí sempre que eu colocar aqui, vai estar como data. Veja que quando eu estou aqui em qualquer outra célula, o valor do número aparece como geral. Sempre que eu estou aqui na coluna G, aparece como data. Por quê? Já está definido que aqui é data. Então, sempre que eu colocar um valor aqui, ele vai puxar para o formato de data. E isso é bastante importante para a gente ter novamente, né, praticidade. A gente deixa tudo pré-definido na nossa planilha para quando a gente precisar alimentar ela, colocar dados nela, a gente não precisa perder tempo fazendo essas formatações. Ela já vai estar pré-formatada. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Até a próxima aula.